Olá para você que me acompanha aqui na internet, meu nome é Matheus, esse é o canal Anestesia na Veia. Peço já de início que você possa encaminhar esse vídeo, compartilhar com alguém esse nosso conhecimento, você dê um clique no like e também possa acompanhar os outros vídeos do canal. Muito bem, hoje nós vamos falar mais sobre anestesia geral, aquele papo que nós começamos no outro vídeo, hoje com um foco um pouco mais direcionado para os riscos da anestesia. Hoje a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem tem medo da anestesia geral? Hoje a gente consegue perceber que uma ampla quantidade da população, muita gente mesmo, morre de medo de anestesia geral. Muitas vezes nós escutamos no consultório os pacientes dizendo: olha doutor, da cirurgia eu não tenho medo, mas o que me preocupa de verdade é a anestesia. Nós vamos tentar responder hoje então o porquê que as pessoas têm tanto medo da anestesia e até que ponto você deve continuar sofrendo por conta disso. Até que ponto a anestesia é tão arriscada mesmo, ou será que esses riscos são controlados? Hoje nós vamos esclarecer nesse vídeo parte 2 da anestesia geral. Para começar então, quais são os riscos da anestesia geral? Hoje em dia, para uma cirurgia normal, ou seja, uma cirurgia programada, eletiva, em um paciente que não tem riscos adicionais, que ele foi visto antes da cirurgia, passou por uma avaliação médica, esses riscos eles são controlados, eles não são tão grandes quanto nós acreditávamos no passado. Esses riscos, principalmente hoje, incluem náusea no pós-operatório, vômitos no pós-operatório. Alguns pacientes podem ter algumas lesões na boca, lábio, língua, dentes, gengiva, que são, infelizmente, complicações pertinentes à intubação, que nós vamos falar em outro vídeo mais para frente. Esses riscos são controlados, não acontece com todo mundo, mas infelizmente algumas pessoas, quando é mais difícil executar essa manobra de intubação, podem acabar tendo algum sangramento, alguma pequena lesão na região da boca. Outra complicação, que na verdade não é complicação, é um efeito pertinente à anestesia geral, é aquela sensação de ressaca, que cada vez mais ela é mais suave hoje do que no passado, e também algumas pessoas reclamam de dor de garganta. Isso geralmente também tem a ver com a manobra da intubação e do manuseio das vias aéreas. Agora, será mesmo que existe o risco de acordar durante a anestesia? Para várias pessoas isso é um pesadelo. Só de pensar em que você está passando por uma cirurgia e no meio do caminho você pode acordar, realmente é uma sensação desesperadora. A boa notícia é que apesar disso poder realmente acontecer, isso está cada vez mais raro. Hoje a estatística gira em torno de um paciente para cada mil anestesias. E desses pacientes que realmente têm esse efeito no intraoperatório ou durante a anestesia, muitos deles não têm consciência que ele realmente acordou. Ou seja, ele às vezes se mexe, às vezes tem uma certa possibilidade de ter lembrança disso, mas isso cai no esquecimento justamente pelo efeito de alguns anestésicos. Mas isso no decorrer do tempo pode trazer também distúrbios para esse paciente durante a sua vida depois da cirurgia. Vou explicar melhor. Imagine que um paciente está sob anestesia geral fazendo uma cirurgia ortopédica de uma correção de fratura, na qual o cirurgião muitas vezes usa furadeira, usa martelo, usa instrumentos que têm algum tipo de barulho. E por algum motivo, durante o uso da furadeira, esse paciente acaba acordando na cirurgia.
Ele acorda rapidamente, tem como se fosse um flash assim quando você acorda assustado e logo volta a dormir quando o anestesista infunde mais anestésicos. Esse paciente, quando ele acorda que terminou a cirurgia, ele não vai se lembrar exatamente do que aconteceu. Se você perguntar ativamente se ele lembra de alguma coisa, ele vai falar que não lembra de nada. Porém, essa informação pode ficar no subconsciente. E quando esse paciente tiver uma condição parecida no futuro, por exemplo, alguém na casa dele vai colocar um quadro na parede e usa a furadeira, quando ele identifica aquele mesmo barulho, ele pode resgatar do subconsciente uma sensação estranha, uma sensação desagradável, e isso muitas vezes pode causar no futuro um distúrbio pós-traumático, que é chamado. Não é comum, felizmente, mas é uma possibilidade de ocorrer. Muitos pacientes que vêm para a consulta pré-anestésica, eles deixam para falar isso no final da consulta, quando eles já estão orientados do que vai acontecer, o que eles vão passar durante esse processo todo da anestesia. No final eles perguntam: mas doutor, não tem perigo não, né? Essa é uma reação natural que todos têm quando existe uma certa ameaça, né? Quando eles se sentem que tem algum risco adicional, que a sua vida está em risco. Na verdade, eu identifico isso como o medo do desconhecido. Quando nós estamos acuados por alguma situação que nós não passamos antes, nós ficamos ansiosos e tememos mais ou menos dependendo da nossa personalidade. Isso acontece, por exemplo, quando vamos nos casar, quando nós vamos ter filhos pela primeira vez, quando você vai andar na montanha-russa pela primeira vez. São experiências que você não tem rotineiramente e que pode acontecer alguma coisa grave, alguma coisa fatal com você ou com alguma pessoa que está bem próximo, querida. Enfim, o que eu digo para esses pacientes, a minha resposta geralmente é objetiva, com números estatísticos. E isso geralmente tranquiliza muita gente, porque nós conseguimos enxergar através dos números que estatisticamente a anestesia tem risco, mas ela é controlado, nós conseguimos controlar esse risco na medida do possível. Mas afinal, existe alguém que não pode tomar anestesia geral? Existe uma contraindicação absoluta que o paciente não pode tomar anestesia geral de jeito nenhum? Existem contraindicações que o paciente não pode tomar certas substâncias, geralmente por causas alérgicas. E nesses casos, o paciente pode ter realmente uma reação grave e até fatal. Se você sabe previamente, por exemplo, que você tem alergia ao tal medicamento, realmente você deve avisar a equipe médica para que você não tome esse medicamento. E isso pode sim desencadear um efeito grave. Agora, o paciente que vai para uma anestesia geral, nós conseguimos estratificar esse risco de acordo com o seu estado físico, com o seu estado de saúde. É lógico que se uma pessoa é jovem e ela é saudável, não tem doença nenhuma, é bem nutrida, ela vai suportar muito melhor uma anestesia, ou seja, o risco dela é muito menor do que um paciente debilitado, um paciente que tem mais idade, um paciente que tem uma doença no coração, um aneurisma de aorta, que tem uma insuficiência renal, que tem um enfisema pulmonar, diabetes grave, várias condições que sozinhas ou somadas acabam elevando o risco para esse paciente tomar anestesia geral. Mas isso não significa que esse paciente, mesmo mais grave, não possa tomar anestesia geral. Ele precisa sim ter uma avaliação especializada para que o médico consiga escolher para ele qual é o anestésico ou os anestésicos que são indicados e controlar principalmente a sua dose para que eles consigam suportar essa anestesia.
Diferentemente do passado, onde nós sabemos que muitas décadas atrás, anteriormente a 1950, nós tínhamos poucos instrumentos e pouco arsenal de drogas anestésicas. Por conta disso, a anestesia ela era feita basicamente por uma droga única ou por pouquíssimas drogas. Então existia somente a opção de aumentar o anestésico ou diminuir o anestésico, certo? Então, nesses casos, se o paciente tinha realmente uma debilidade física, uma doença do coração, uma doença coronária, diabetes, etc., e ele era exposto a um excesso de anestésico por conta disso, muitas vezes isso poderia ser fatal. Então, por isso que nós acabamos herdando das últimas gerações esse pavor de anestesia, e muitas vezes a equipe médica dizia que infelizmente o seu pai, o seu avô, o seu irmão não suportou a anestesia e por isso que ele foi a óbito. Então isso ficou como se fosse arraigado na nossa cultura e por isso que muita gente ainda tem medo da anestesia. Hoje em dia nós temos muito mais opções. Depois que nós tivemos o avanço da tecnologia, por exemplo, nós temos monitores que controlam minuto a minuto nossos dados vitais. Os anestésicos ficaram muito mais modernos e controláveis, portanto a gente consegue infundir uma dose somente suficiente para que o paciente tenha o efeito e não fazer uma overdose como era no passado. E esse controle, esse ajuste, ele é cada vez mais fino para que a gente consiga ter uma maior eficácia, uma maior segurança e qualidade da anestesia geral. Outra dúvida frequente que eu escuto é se é possível tomar 2 anestesias seguidas ou múltiplas anestesias seguidas. Isso é possível acontecer em casos, por exemplo, que o paciente precisa trocar curativos, que são curativos complexos de queimaduras, de lesões graves, que ele precisa tomar uma sedação ou até uma anestesia geral para fazer esse curativo. Ele pode e deve tomar essa anestesia às vezes 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, ou então todos os dias, por várias semanas consecutivas. Outro caso que pode acontecer é, por exemplo, um paciente vai para fazer um exame de colonoscopia, que é aquele exame que o médico introduz um aparelho com uma câmera pela via retal para examinar o intestino. E digamos que esse médico encontre uma lesão no intestino, uma lesão grave, com sangramento, que esse paciente precise ir para a cirurgia com urgência. Então ele acabou de tomar uma anestesia naquele momento para fazer a colonoscopia e de repente ele precisa de uma outra anestesia na sequência. Então também é um exemplo típico de casos em que o paciente toma 2 anestesias repetidas ou uma atrás da outra e isso não tem problema. Existem alguns anestésicos, como o alotano, por exemplo, que pode causar lesões. A hepatite do alotano também é descrita, porém a exposição a essa medicação tem que ser muito grande e ela não é compatível com várias anestesias repetidamente, não são suficientes para que atinjam o limite até fazer uma hepatite do alotano, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho de números. Então, para vocês terem uma ideia, as estatísticas de mortalidade relacionada à anestesia, lá na década de 1940, eram mais ou menos na casa de 6,4 pacientes que iam a óbito para cada 100 mil anestesias. Mesmo assim, mesmo esse número que eu considero alto hoje, ainda não era tão arriscado. E hoje, quer dizer, hoje não, mas algumas décadas atrás, que
eu coletei esses dados de estudo, mostram que a estatística caiu para 0,4 pacientes para cada 100 mil habitantes, mostrando realmente aquilo que eu disse, que os anestésicos se tornaram mais seguros, as regras e estudo dos profissionais também se tornaram mais rígidas e também a tecnologia veio nos ajudar muito na prevenção e aumento da segurança da anestesia. No Brasil, os dados que eu tenho aqui comigo são de estudos das últimas décadas, mostram que esse número também é de 0,5 a 1 paciente para cada 100 mil habitantes. Se nós compararmos, por exemplo, com a taxa de homicídio no Brasil, ela é maior que 21,5 mortes para cada 100 mil habitantes. Nós podemos extrapolar e chegar à conclusão que eu brinco com os meus pacientes, que sob anestesia geral você está muito mais seguro do que se estiver dentro do ônibus indo para o seu trabalho. Essa é a mensagem que eu queria deixar para tranquilizar as pessoas que precisam passar por uma anestesia, que isso não é o fim do mundo e nem deve ser também o final da vida. Certo? Muito obrigado para você que me acompanhou até o final desse vídeo. Eu peço novamente que você dê um like, por favor, se gostou desse conteúdo, encaminhe e compartilhe esse vídeo para outras pessoas da família, seus amigos, e fique antenado para novos vídeos que nós vamos postar aqui nesse canal Anestesia na Veia. Muito obrigado.